Vamos lá que o negócio ficou mais sério. Bom, vamos lá, ser bem direta, tá? Para não perder muito tempo. Primeira coisa, eu mudei os valores aqui das minhas receitas para também não sair divulgando assim, né, gente? Eu tô botando um vídeo aqui no YouTube, por mais que seja particular, mas vamos trocar por enquanto, né? Quem quiser saber a minha renda, não tem problema. Pode falar comigo aqui no meu direct, mandar meu WhatsApp, eu mostro minha planilha real com meus valores reais, não tem problema. A lógica é a mesma, tá? Do que eu passei esse mês agora. Então, vamos supor, fiz julho, mês passado, e comecei a fazer agora agosto, tá? Então, de julho para agosto, o que eu fiz? Eu só dupliquei essa abinha aqui, que aí fica mais fácil, né? Só vou preenchendo os valores que foram alterando de um mês para o outro. Então, o que tem aqui em julho? O meu salário, eu junto a minha renda mensal CLT Caju, mais o meu saldo Caju. Eu tenho um saldozinho de benefício flexível ali, que é R$ 700, que eu posso gastar em alimentação, em farmácia, em mobilidade, enfim, eu decido. Esse salário Caju aqui, ele funciona como um débito, tá? Fica ligado. Despesas obrigatórias, beleza, botei em julho, botei em agosto. Normalmente, as despesas obrigatórias é um valor que não muda. Então, você já sabe... Eu já sei, Gabriela, que dos meus 6.700, R$ 4.000 é só despesa obrigatória. Não tem o que fazer. E olha que, se você olhar, tá enxuto. É basicamente aluguel, luz, internet, mobilidade. Eu basicamente uso Uber, não uso carro, não tenho carro. Alimentação é essencial, então eu projeto ali uns R$ 400 por semana. Eu boto realmente uma régua mais alta para ficar tranquila. Internet do celular, a planilha de corrida, a mesada da minha mãe, inglês, Spotify e umas coisas da Apple que a gente paga. Essas decisões de despesa obrigatória são suas. Eu poderia colocar o Spotify, o da Apple e o inglês em despesa opcional? Poderia. Poderia colocar a mesada da minha mãe opcional? Poderia. Planilha da corrida também. Mas como são coisas importantes para mim, que eu sei que se eu passar por algum BO, eu preciso ter reserva de emergência contando com essas coisas, porque eu quero pagar essas coisas, eu prefiro botar como obrigatório. Então, se você for ver, não tem muita coisa aqui. Mas, dos 6.700 já me consome R$ 4.000. Então, sobra pouco, né? E despesa opcional, eu comecei a fazer julho, beleza. E aí, tudo que eu considero despesa opcional, as categorias, algumas observações, para eu não esquecer, né? E os valores ali do mês. E aí, eu crio outras categorias, que são os projetos pessoais e os investimentos. Se você ainda não tem isso definido, não tem problema, mas é legal estar aqui, que você começa a construir sua planilha já pensando em adicionar coisas aqui. Projetos pessoais de vida, normalmente são coisas a curto, médio prazo, né? Então, uma viagem, próximo ano, uma viagem daqui a 3 anos, um curso que você quer fazer, são projetos pessoais. Você vai juntar dinheiro, mas em algum momento você vai dar esse dinheiro vai embora. E investimentos é tudo que envolve reserva de emergência e tudo que envolve aposentadoria. Basicamente, investimentos são essas coisas, tá? Tudo que é para minha aposentadoria, tudo que é para minha reserva de emergência. E dívidas. Se você paga alguma dívida ali no mês, coloca aqui pra gente considerar. Só que o que eu comecei a sentir? Quando eu fui para agosto, fiz a mesma coisa. Então, o salário do mês não mudou, a renda mensal, né, a receita mensal. Despesa obrigatória não mudou. Aqui mudou porque eu tirei umas coisinhas, tá? Mas vamos supor que é a mesma coisa. Acho que a alimentação é essencial, eu até diminuir. E despesa opcional, fui lá e botei o valor, né? Do que eu tinha gastado. Só que o que eu me liguei na despesa opcional, que eu dei uma dividida. A despesa opcional, no final do dia, ela é para quem usa cartão de crédito, né? Ela é a soma do que você gastou no mês anterior, mais o que você vai ainda gastar no mês. Então, você vai passar alguma coisa no Pix, você vai passar alguma coisa no débito. Então, por exemplo, meu cartão, tudo que eu pago, normalmente eu pago em cartão de crédito, porque eu tenho um controle maior ali em fatura e tal, e eu ganho também pontos, né, milhas. Mas eu também pago coisas no Pix, às vezes eu pago alguma coisa no meu débito, meu cartão da Caju, que é R$ 700, eu pago as coisas no débito. Então, no final do dia, eu percebi que eu tenho que ter muito cuidado, porque o que eu gasto no mês anterior vai influenciar diretamente no meu mês atual. E eu tenho que somar o meu cartão dos meus gastos do mês anterior com as minhas despesas opcionais do mês atual, que eu ainda vou pagar. Então, o que eu fiz aqui na minha planilha, que se vocês quiserem, podem fazer na de vocês também, é eu separar despesa opcional cartão, referente aos gastos de julho, e despesa opcional Caju e Pix, que são referentes aos gastos do mês em agosto. Então, isso já é legal, porque já traz uma noção pra gente de que, beleza, eu tenho que me controlar muito bem aqui, porque senão ele influencia o que tá embaixo, tá? Gabi, posso fazer de outra maneira? Não uso crédito? Gente, pode. Eu tô fazendo isso pra mim pra eu ter uma noção e um controle melhor, né? Então, beleza. E aí, o que eu comecei também a sentir uma falta, né? Eu falei assim, tá,
Então, o jogo acontece na minha despesa opcional. Eu estou gastando muito variável. Então, tem mês, em julho eu gastei 2.000, agosto eu gastei 1.000 e pouco, em outro mês eu gastei 3.000 e pouco. Então, o que é que eu comecei a sentir falta agora que eu comecei a ajustar minha planilha? Que eu preciso ter um valor ideal para eu gastar no cartão de crédito. Então, assim, poxa, 2.000, você já tem 6.000 de renda, você tem 3.000 aqui em despesas obrigatórias. Essa sobra, tirando despesa obrigatória, como é que eu posso distribuir num valor ideal que seja despesas opcionais, que sobre também um dinheirinho para eu colocar nos projetos pessoais e nos meus investimentos. Então, eu queria começar a ter uma noção do valor ideal que eu realmente poderia gastar no meu cartão de crédito e quanto que eu deveria, a partir da minha renda de 6.000 e pouco, gastar em projetos pessoais e investimentos. Então, no final do dia, o que eu comecei a sentir falta ontem? Tá, a partir da minha renda de 6.000, será que a minha despesa obrigatória está dentro de um percentual aceitável? Será que a minha despesa opcional ela está passando muito, está menos? E qual seria o valor ideal? Tipo, eu não posso ultrapassar esse valor que está aqui no meu cartão de crédito, porque se eu bater esse valor, se eu chegar até esse valor, eu sei que vai sobrar dinheiro para eu colocar nos projetos pessoais de vida, nos meus investimentos, né? E separar o que é cartão para saber, beleza, sobra R$ 2.000 é o ideal de despesa opcional, R$ 1.000 eu vou gastar no cartão e vou deixar 1.000 para passar Pix, para passar o débito, né, que seja. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui lá na minha ferramenta que eu fiz e aí eu pedi para ela para ajustar algumas coisas, né? Para a gente ter esse valor ideal a partir da nossa renda. Então, aqui você vai botar os valores. Ah, pode ser qualquer mês, né? Sua receita, sua despesa obrigatória, sua despesa não obrigatória. Se tiver projeto pessoal ou não, pode botar. Se tiver investimento ou não, pode botar. Se tiver dívida ou não, pode botar. Esses campos aqui não são obrigatórios. O que é bom? Pô, se você fizer na ferramenta, você só vai pegar o saldo e jogar aqui. Foi o que eu fiz. E aí, o que ele me deu de resultado? Beleza, Gabi, tua renda é 6.700, suas despesas obrigatórias estão em 57, né? Ele traz o percentual. E aí, ele faz a análise financeira aqui, que foi o que eu pedi para o sistema ajustar. Então, aqui, o ideal em despesa obrigatória é que eu gaste 50% da minha renda. Então, dos meus 6.700, o ideal é que eu gaste 50% obrigatório. Isso é um norte para a gente, não é uma coisa obrigatória, tá? Eu estou gastando quanto? 57,6%. Ou seja, eu estou ultrapassando o meu ideal em despesa obrigatória. Então, eu já sei que meu ideal é 3.350. Mas beleza. Despesa obrigatória é despesa obrigatória. Se você não conseguir enxugar mais nada, não tem o que fazer. Então, você vai ter que alocar o que é ideal para um pouco abaixo, né? Opcionais, mas os projetos pessoais, a gente soma, tá? Porque projetos pessoais são coisas que você também pode viver sem. Então, opcional mais projetos, o ideal é que a gente tenha 30% da nossa renda. Ou seja, o ideal em dinheiro é que eu gaste R$ 2.010. Então, o que eu tenho que entender? É que dessa minha planilha, o ideal é que eu gaste R$ 2.010, somando tudo que eu gasto no cartão, tudo que eu vou gastar no mês de débito e Pix, mais os projetos pessoais de vida. Então, a soma desses valores não poderia, idealmente, né, ultrapassar R$ 2.010. Então, a gente já começa a ter uma noção aí de que, beleza, a partir desse mês de agosto, eu vou controlar o meu cartão para eu não ultrapassar 2.000. Aí, nesse caso, eu boto um pouco menos, eu vou colocar 1.400 de cartão, porque aí eu posso colocar R$ 6.000 aqui em Pix, 600, né? E os outros R$ 1.000, ixi, acabou, né? Já deu 2.000. Então, vamos supor. Aí aqui eu vou botar R$ 200 aqui. E aí, R$ 400 para projetos pessoais. Você começa a distribuir esse valor. Então, o que acontece? Se eu somar os 400 com os 200, com os 1.000 e pouco do cartão, vai dar os 2.000 ideal ali que eu tenho que gastar, tá? Então, os 2.000 é a soma desses três itens, né? O que eu posso gastar no cartão? A gente define o valor de cartão. O que eu posso gastar em Pix, que é sempre bom deixar uma gordurinha de dinheiro ali, né? Para Pix, para débito, se você usar débito. E projetos pessoais. Então, poxa, é um valor pouco já, mas se eu conseguir enxugar R$ 200, R$ 100 que seja, pô, você já consegue juntar o dinheirinho para um projeto de vida, né? Isso aqui idealmente, tá? Cada um sabe do que pode. Mas aqui dá um norte pra gente, que era o norte que eu precisava. E investimentos mais dívidas, somando os dois, ele tem que dar 20% da nossa renda. Ideal é o quê? 1.340.
Então, dos 6.700 que a gente ganha de renda, 1.340, idealmente, eu posso alocar nos meus investimentos e nas minhas dívidas. Tá? Então, o que a gente começa a perceber? Que a partir do valor da renda, a gente tem um ideal de gastos para cada categoria. Opcionais e projetos, eu acho que é o mais sensível, principalmente opcional. Senão, a gente sai gastando o dinheiro, tá lá o dinheiro, a gente tá nem aí, né? Então, a forma que a gente começa a ver para conseguir guardar o dinheiro é exatamente ter pelo menos um balizador de valor ideal. Se a sua despesa obrigatória está ultrapassando 50% e você não consegue mais enxugar ela, tudo bem. Acho que aqui não é para a gente se sacrificar. Só que aí, por exemplo, aqui em vez de 20%, acho que aqui você pode botar um pouquinho menos. Porque opcional, a ideia é que a gente também não sacrifique as coisas mais importantes pra gente. Porque o que eu queria? 2.100 que eu posso gastar, certo? Aí eu defini, para começar a testar, que eu vou gastar no meu cartão de crédito só 1.400. Para eu conseguir ter 200 de gordurinha em Pix e débito e 400 conseguir guardar no meu projeto pessoal. Desses 1.400, o que para mim, Gabriela, é importante que eu não abro mão, que é o meu comportamento de consumo. Eu não abro mão de uma alimentação extra, então eu gosto de ir para cafeterias, almoço, sair para lanchar, é o meu hobby, eu não faço outra coisa além disso. E estética, poxa, vou lá tirar a sobrancelha, limpar a sobrancelha, uma limpeza de pele. Então, começo a alocar desses 1.400, poxa, então, sei lá, 650 para minha alimentação extra, e o que sobra, eu vou separar um valor para estética, e o que sobra eu posso gastar no que eu quiser. Eu só não posso ultrapassar 1.400. E aí, para essas coisas que são importantes que eu não quero abrir mão, como, por exemplo, cafeteria, lanchinhos por aí, eu tento definir um valor. Aí vocês vão ver, tá até aqui assim, não ultrapassar R$ 700. A alimentação extra já conta tudo, já conta cafeteria, almoço em restaurante, jantar, iFood. Já não posso ultrapassar esse valor. Além dos 700, ainda sobra um extrazinho aqui dos 1.400, né? Então fica 1.400 menos 700. Eu ainda tenho R$ 700 para gastar em outras categorias. Então, almoço eu não abro mão, porque é uma coisa para mim que é o meu comportamento de consumo, não quero abrir mão. Mas eu ainda tenho R$ 700 que eu vou distribuir nas outras coisas que não são tão importantes para mim. Então, estética, suplementos, produtos de beleza. Eu só não posso passar dos 700. Entendeu? Então, o jogo é começar a colocar limite, principalmente nas categorias principais. Então, acho que isso já me deu uma tranquilidade de que a partir de agora, em agosto, tudo que eu passar no meu cartão de crédito, todo final de semana eu vou dar um check para eu garantir que eu não estou ultrapassando esses 1.400 que eu defini, tá? E assim, quando eu receber o meu dinheiro, a primeira coisa que eu faço já coloco o dinheirinho na caixinha dos projetos pessoais e o que está lá dentro é o que eu vou balizando, não posso passar desse valor, tá? E investimentos, você vai avaliando. Se a minha renda obrigatória, minha despesa obrigatória está passando um pouco, então você não vai conseguir guardar 20%, você pode botar 10%, 12%. Aí você vai definindo esse jogo, tá? Então, acho que para isso é legal ter o sistema aqui e ter o controle financeiro mais ou menos, tá? E para fechar, eu fiz uma alteração. Isso é para vocês verem que isso é possível também. Então, em julho, eu estava vendo que eu tinha 3 projetos: Bolívia, Intercâmbio 2027 e Tailândia 2026. O Bolívia, eu iria viajar este ano, só que a gente decidiu não viajar mais esse ano, criar uma caixinha, juntar mais dinheiro, que a gente começou a decidir as coisas muito em cima e começou a ficar muito caro. Então, a gente cancelou a viagem desse ano, vai fazer só no próximo ano. E o que seria o próximo ano, que é a Tailândia, eu falei assim, cara, então o que eu vou fazer? Em vez de eu deixar aqui da Tailândia, já que já vamos fazer Bolívia, eu vou pegar esse dinheiro aqui da Tailândia, eu vou eliminar essa linha aqui. E esses 400 que iria para a Tailândia, eu vou colocar, sabe onde? Na minha aposentadoria. Então, o meu foco hoje é o quê? Enxugar ali o que der no meu orçamento. Hoje é isso aqui que eu gasto, tá? Se vocês acessarem, as minhas despesas obrigatórias são exatamente essas aqui que vocês estão vendo. As minhas despesas opcionais, basicamente, são essas coisas que vocês estão vendo. Os meus projetos pessoais são esses aqui. Os meus investimentos são esses, tá? Então, não é nada diferente do que tá aqui. Só que qual é o meu jogo? Não é esse valor que tá aqui real, tá? Mas quem quiser saber pode falar comigo que eu falo também real. Também não é lá um valor estratosférico, né? Mas minha reserva, eu tô construindo ela ainda em paralelo, vou indo. E a minha aposentadoria hoje, eu coloco, vamos supor que é R$ 400, né? Somando esses dois aqui, a aposentadoria.
Então, poxa, já que eu não vou para Tailândia, eu vou tirar os 400 daqui e eu vou jogar aqui, na minha aposentadoria. Porque meu foco é a aposentadoria. E aí foi isso que eu fiz agora em agosto. Eu meio que eliminei essa caixinha da Tailândia e eu trouxe para cá, para minha reserva, para minha aposentadoria, esse valor, tá? Então, agora, se vocês olharem projetos pessoais, está basicamente a Bolívia em 2016, um possível intercâmbio, que é um sonho que eu tenho, né, em 2027, mas assim, nada muita certeza, mas, tipo, tenho um sonho de fazer o intercâmbio para aprender melhor meu inglês e tudo mais, assim. Então, se eu vou realizar, não sei. Eu sei que eu já estou juntando um dinheirinho, porque se der louca, eu vou, né? Pode ver que é pouco. E o que era a terceira aqui, eu coloquei para aposentadoria, porque o nosso foco, amor, tem que ser enxugar dinheiro para foco na aposentadoria, foco na aposentadoria. E aí é isso, tá? Então acho que foi um pouquinho aqui do racional até que eu coloquei aqui. E é isso.